Bom dia a todos. Você pode me dar um desse aí? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer os organizadores desse simpósio pelo convite e agradecer e parabenizar, né, essa iniciativa de vocês. Eu acho extremamente gratificante essa iniciativa de vocês. Eu não conheço nenhuma outra sociedade de especialidade que tenha essa dedicação e esse empenho com essa questão da saúde ocupacional. Eu falo, inclusive, da área da psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria, onde é um tema bastante negligenciado, eu diria, né? Eu estava contando há pouco para o Silvio que uma vez eu fui num congresso brasileiro de psiquiatria para fazer uma apresentação sobre a saúde mental do médico e do estudante de medicina, e estávamos eu e mais um outro apresentador. O interesse do público é realmente zero em relação a isso. E olha, que eu conheço de associações profissionais, eu acho que vocês da anestesia são realmente pioneiros, top, como disse o Gastão. Bom, e tão top que eu vou começar a minha fala fazendo uma propaganda desse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas chama-se Bem-Estar Ocupacional e Anestesiologia. Vou perguntar para esses jovens aqui, vocês conhecem esse livro aqui? Já ouviram falar? Não ouviram falar? Nada? Não? Ninguém ouviu falar desse livro aqui? Não, pô, isso aqui é a tradução de um texto de Harvard. Não? Não, isso é obra do Gastão. É obra da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Isso aqui é uma bíblia, fantástico, viu, gente? Olha, eu li esse livro. Eu li. Achei ótimo. Eu sei que vocês não devem ter lido, eu sei. Eu sei. Pois não. Ah, é? Opa, está disponível aí, tá? Para os jovens. Olha, fantástico esse livro, fantástico, escrito por gente do mundo todo, não é isso? E segundo o Gastão estava me contando, já foi traduzido para uma meia dúzia de línguas, não é isso? Olha, excelente, recomendo muito. Bom, assim, quem vem aqui, né, falar, fala, digamos, de um lugar que ocupou no passado ou que ocupa no presente. Então, eu estou aqui falando do meu presente, mas eu tenho um passado. Eu tenho 70 anos de idade, eu fiz 70 anos agora, então eu estou falando a partir dos meus 70 anos. E nesses 70 anos, enfim, aconteceu um monte de coisa na minha vida, né? Entre outras coisas, eu fui estudante de medicina, eu fui residente, eu fui professor, enfim, fiz uma tese de doutorado sobre o estresse na residência médica, casei, tenho um filho, plantei uma árvore, fiz um livro que é sobre o estresse na residência médica, enfim, uma série de coisas que aconteceram aí na minha vida, e é um pouco a partir dela que eu, digamos, sei lá, li artigos, vivi experiência, conheci pessoas, e eu vou tentar um pouco responder a essa pergunta. Então, me fizeram essa pergunta, né? Os organizadores me convidaram e fizeram essa pergunta. Não, pensei que a pergunta estivesse aí, mas não está. É ele que passa para frente ou eu? Ah, é aqui. Bom, a pergunta que me foi formulada, né, foi essa, né? Todo excesso traz em si o germe da autodestruição e a carga de trabalho. Bom, primeira pergunta, né? Todo excesso traz em si o germe da autodestruição? Eu acho que comporta duas respostas, sim e não. Ou, como eu também aprendi nos meus 70 anos de vida e também na prática profissional, a gente, na psiquiatria, gosta muito de responder essa pergunta assim. Alguém faz uma pergunta e responde assim, depende. Depende.
É isso que depende, né? Na vida depende mesmo. Né? Sim, depende. Então é sim e é não. Bom, eu não sabia quem é que tinha elaborado essa questão. Quem será que elaborou essa questão, né? Será que foi o Gastão? Será que foi algum organizador, né? Escuta, eu posso passar aqui ou só ele que passa? Como é que é? Ah, essa aqui? Ave Maria. Aqui? Nada. Neca. Ai, vivendo e aprendendo. Hã? No computador? Vai, pô. Vai. Ai. Foi. Bom, aí eu descobri que parece que quem formulou essa frase aí foi um escritor inglês, Aldous Huxley, e num livro chamado Admirável Mundo Novo. É impactante, né? É assim, uma frase impactante. Há uma tendência de menos a responder sim, né? Assim, realmente, todo excesso, né? Muita água, fica intoxicado. Todo excesso intoxica. Bom, tá certo. Mas aí pensando um pouco melhor, mas será mesmo? Aí, olha que eu encontro um outro inglês, escritor também, se não me engano ele é médico, era médico, né? E que ele falou isso aí, olha, um excesso de vez em quando é ótimo, impede a moderação de se tornar um hábito. Então ele é um contraponto, né? Aquele é um ponto de vista, esse aí é um contraponto. Aí um pouco pensando aqui com os meus botões, falei assim, escuta, mas e o excesso de prudência? Será que é autodestrutivo? Será que ele contém o germe da autodestruição? Feito excessivamente cauteloso? Contém o germe da autodestruição? Acho que não. Não, acho que não. Não é bem assim. Então vamos ver em que situações, talvez, o excesso, eu acho que talvez a pergunta pudesse ser formulada um pouco assim. Pode o excesso, né, ser algo autodestrutivo ou ser algo prejudicial? Eu acho que sim. Realmente pode ser. Então, eu pensei assim, bom, vamos pensar, já que nós estamos falando de médico, né? Vamos um pouco aproximar. Assim, bom, como será que está a saúde dos médicos? O médico cuida da saúde dos outros, né? Como é que será que está a saúde dos médicos em geral? E aí tem alguns dados interessantes. Por exemplo, isso aqui eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas os médicos vivem mais do que a população em geral e também do que outros grupos profissionais. Então é um dado assim, interessante que mostra uma faceta, né? Que parece que entre os vários fatores, né, que podem estar contribuindo para esse fato, por exemplo, o conhecimento, né, ter conhecimento, ter um acesso mais fácil à saúde, ou um acesso mais fácil, enfim, aos especialistas, enfim, ter o acesso facilitado a procurar a ajuda profissional. Mas parece que o fator mais importante, mais expressivo, sabe qual é, Silvio? Alguém se aventura? Qual parece ser o fator mais importante? Gastão? Não? Hammer. Redução do tabagismo.
Os médicos são as pessoas que menos fumam, em comparação com qualquer outras pessoas, qualquer outros grupos profissionais. Menos fumam. Fumam pouco, pouquíssimo. Esse parece ser o, digamos, o fator expressivo, assim, que contribui para essa maior longevidade. Bom, isso um lado interessante, né? Mostrando que um conhecimento, né? Um conhecimento pode ajudar a melhorar a saúde. Então, esse seria o lado racional, né? O lado racional do ser humano. Só que o ser humano, ele não é só racional. Ele é racional e é irracional. O ser humano, ele é maduro e infantil. Ele é lógico e ilógico. Ele não tem uma dimensão só racional. Quer dizer, na verdade, eu sou tanto mais racional quanto mais eu consigo me aproximar da minha dimensão irracional. Quanto mais eu me aproximo, por exemplo, dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu sou mais racional. E é por isso que dá para trabalhar com esse fato aqui, não é? Então, de um lado, né, fuma menos, tem maior longevidade. De outro lado, tem uma elevada prevalência de suicídio, depressão, uso de substâncias psicoativas, enfim, tudo que já foi falado aqui por vários outros palestrantes, que é a outra dimensão. É por isso que, às vezes, é muito difícil que a gente se aproximar de certas situações, que são estigmas por isso, porque é difícil compreender. Assim, mas como é que pode o médico se suicidar? Você perguntar para o povo, em geral, mas como que é possível? Mas o médico se suicida? Mas o médico toma droga? Mas ele injeta mesmo o fentanil? Ele pega o fentanil e injeta? Mas como é possível isso? Essa é uma outra dimensão do ser humano, né? Essa outra dimensão é que às vezes é difícil, em geral, a gente se aproximar, porque é real e muito dramática. Que é, digamos assim, falando numa linguagem mais vulgar, é o lado louco do ser humano, é o lado irracional predominando, vencendo, estando presente. E isso está presente todo dia, né? Por isso é que tem esses comportamentos como suicídio e uso de drogas, principalmente. Bom, isso leva a gente um pouco a pensar a respeito do estresse. Eu estou utilizando essa definição, pegando um pouco o que o Gastão estava falando, lá da gente definir, né? Como sendo acho que uma definição operativa, eu acho que adequada para que a gente compreenda o que vem a ser o estresse, para valorizar a dimensão individual. Ou seja, a questão das pressões internas, por exemplo, os desejos, ambições, expectativas, conflitos internos. Essas pressões internas, elas são extremamente importantes, porque são elas que vão dar a forma como eu lido com as pressões externas. Aqui, enfim, aquela velha história, né? Um dia eu posso, diante do congestionamento do trânsito, reagir de uma forma extremamente irritada e raivosa. E outro dia eu posso reagir de uma forma calma, tranquila, ouvindo música. Tá? Então vai depender muito da forma como eu reajo, né? Bom, aqui são descritos alguns fatores psicológicos estressantes, mais os de natureza psicológica, né? Que levam a situações de maior estresse. Né? Eu estava conversando há pouco aí no cafezinho, e ontem também no jantar, estava fazendo uma pergunta para os colegas anestesistas, perguntando
para eles o que era estressante. E ontem a conversa foi sobre a relação com o cirurgião, né? A relação com o cirurgião que era vivida como muito estressante. E hoje a conversa foi sobre o isolamento, não é isso? O isolamento do anestesista. Ele fica trancado, né? Isolado, sem convívio, né? com o mundo exterior. Então esses são também elementos mais específicos, né? de situações estressantes, no caso aí do exercício profissional. Quando a gente caminha para o estresse da profissão, da ocupação, quer dizer, na verdade não é da profissão, mas da ocupação, quer dizer, aquilo que a pessoa faz, a gente tem que pensar ou pelo menos existe essa classificação, em conceber o estresse que é profissional, é inerente à profissão, aquele que é situacional, que é do momento, da etapa da profissão. Então, por exemplo, tem o estresse que é do aluno que ingressa na faculdade de medicina. Depois tem o estresse do aluno que está, sei lá, no 3º ano. Depois do aluno que está no 5º ano. Depois do aluno, o residente. E assim vai, por exemplo, atualmente na minha idade eu tenho o estresse da aposentadoria. O estresse do fim da carreira. Né? Então seriam situações, estresse situacional. E tem o estresse que é pessoal, que é inerente ao indivíduo. Tem características próprias, tem a personalidade dele, os problemas dele, características psicológicas dessa pessoa. Bom, esses aqui são, alguém falou o Hammer até estava falando um pouco, né, de se sentir, enfim, feliz, se sentir gratificado, se sentir contente, né, com aquilo que a gente faz. Aqui tem uma pequena lista, mas eu queria valorizar essa lista, porque eu acho que ela é maior ainda. Isso é uma pequena lista de situações que são gratificantes e que estão ligadas com o exercício profissional da medicina. Ou seja, a medicina, ela propicia ao profissional situações muito satisfatórias, muito gratificantes. E quando a gente fica satisfeito, quando a gente pode ficar satisfeito, né, a gente consegue ficar satisfeito, essa sensação de poder, quando eu posso alguma coisa, é prazeroso. Ou seja, poder é prazer. Quer dizer, quando eu posso alguma coisa, eu sinto prazer. Então, a medicina, ela pode propiciar ao médico várias e várias situações extremamente prazerosas. É por isso que existe uma grande adesão profissional. Ou seja, é comum um médico morrer médico. É raro, assim, mudanças de profissão. O economista muda, o advogado muda, o administrador. O médico tem uma tendência a aderir à profissão e ele trabalhar com 90 anos de idade, né, por conta da gratificação que a profissão possibilita. Gratificação, estou falando aí psicológica, não é material, não, né? E aqui existem enfim, alguns fatores que possivelmente, né, vocês devem ter outros fatores. Eu até imagino, estou aqui supondo, do ponto de vista psicológico, que o anestesista deva viver experiências assim, muito gratificantes de poder. Sentir-se poderoso, assim, sentir-se competente, eu posso. Do tipo assim, dorme, levanta. Dorme, levanta. Eu faço isso. Eu faço isso. Realmente, é próximo de Deus mesmo. Né? É perto de Deus. E é muito prazeroso, né? Olha o que eu posso fazer. Agora você vai dormir. Agora você vai acordar. Olha, com a minha mão. E com a minha inteligência. Ou seja, isso é muito prazeroso. Muito, muito. Eu suponho que isso se assemelha ao uso de drogas. Se assemelha à sensação prazerosa do uso de drogas. Isso eu estou falando do aspecto positivo.
É algo benéfico, agradável, que leva, digamos, à felicidade. Mas a vida não é só isso. Vou pegar uma aguinha. Então, aqui estão alguns fatores que são estressantes que todos vocês conhecem. Obrigado. Queria destacar esse último fator aqui. Ó. Aliás, eu queria destacar esses dois aqui. Ó. Medo de cometer erros e o receio de ser processado. Tem várias coisas que eu fiz aí na vida. Uma coisa que eu fiz também foi ser conselheiro do Conselho Regional de Medicina durante uma época, durante 5 anos. Então eu tive alguma experiência também lá no Conselho Regional de Medicina. E até respondendo um pouco o Marco Antônio, realmente lá também nunca havia assim, uma denúncia de paciente em relação ao uso de substância de médico, realmente. Nunca vi. Aí em serviço de saúde para estudante de medicina e serviço de saúde para residente, também é raríssimo haver procura por uso de drogas, que o estudante procure ou o residente procure espontaneamente. Quando houve situações de residentes, por exemplo, que usava droga, era porque era uma situação pública. Quer dizer, a pessoa tinha usado a droga durante a residência e isso tinha causado vários problemas. Mas não que a pessoa tivesse procurado o serviço. Mas voltando um pouco a esse tema aqui, o medo de cometer erros, ele tem um lado extremamente positivo, porque estimula a pessoa a estudar, a se dedicar, a especializar. É algo extremamente positivo e que deve ser valorizado. Deve ser valorizado. Assim, quando o residente está com medo, fala, tem que estar com medo mesmo. É isso mesmo, a gente tem medo. Faz parte da dimensão humana. O problema que eu tenho visto, pelo menos andei vendo nos últimos anos, com estudantes de medicina principalmente, é que eles traziam o receio de ser processado como o maior medo que eles tinham. Alunos de 5º ano, por exemplo, numa pesquisa apontava isso. O medo que eles tinham de ser processado. Mas era quase que assim um terrorismo, uma coisa terrível, que até tinham criado, não sei se vocês lembram disso, a medicina defensiva, né? Que eram práticas para se defender. Mas era um medo irracional, assim, porque não era bem assim, o medo de ser processado. Era assim, não, é o medo de ser denunciado. Passar por uma situação de ser denunciado, né? E que tinha dois sentidos. Primeiro, como se não pudesse acontecer isso, jamais isso pudesse acontecer. E segundo, como se isso já fosse uma condenação. E não que uma denúncia é uma denúncia. E eu me lembro até de conversar com eles e dizer assim, olha, 70% das denúncias do Conselho Regional de Medicina são arquivadas. Não faz sentido. Né? Então, e a outra coisa é como se ele, né, o médico, não tivesse o direito para ele se defender. Uma coisa ele é denunciado, outra coisa ele vai lá e se defende. E uma outra ainda era de que ele, médico, pode também processar o paciente. Se for infundada, se for uma litigância de má-fé, né, o médico ele pode processar o paciente, exigindo, enfim, direitos deles também. Mas, de qualquer forma, isso é um dado importante, pelo menos eu sentia isso nos jovens de 5º ano, essa questão do receio de ser processado como uma coisa assim, extremamente angustiante, assim, mas muito angustiante. Não sei se vocês têm essa experiência também por aqui. Bom, isso aqui são os riscos ocupacionais, né, como já foi destacado aqui por várias pessoas, mas o que eu vou me dedicar agora é falar sobre a questão da sobrecarga de trabalho. Né? Esse é o ponto que atende, né? Enfim, atende à questão que foi formulada a respeito do excesso da carga de trabalho.
Bom, então, potenciais efeitos negativos da sobrecarga de trabalho, privação do sono, fadiga, né, erros médicos e comprometimento da qualidade de vida, enfim, como já foi ressaltado aqui pelo Gastão e por outras pessoas também. Bom, isso aqui é só para... eu tenho um pouco mais de experiência na área de residência médica, porque foi a área que eu estudei mais. A privação do sono de residentes de primeiro ano foi estudada, não sei se vocês conhecem, isso é um estudo clássico da literatura, ele é bem antigo, é de 1970, 71, mas ele foi muito bem bolado, porque ele pegava os residentes e ele dava para eles fazerem a leitura de um eletrocardiograma. E o objetivo era identificar a presença de alguma arritmia. Era só isso. E eles encontraram realmente um aumento muito significativo dos erros, né? E uma demora, né? Um aumento para fazer a leitura adequada do eletrocardiograma. E tinha todos os efeitos aqui da privação do sono. Aqui são alguns outros estudos a respeito de privação do sono, fadiga e erros médicos, que, por exemplo, enfim, esse estudo de 2004 fala de distúrbios cognitivos, alteração do humor e fadiga pode afetar o aprendizado, o desempenho profissional e a vida pessoal. Esse como é que é o nome dela mesmo? É da anestesista lá da Santa Casa de São Paulo. O sobrenome dela é da Lígia, foi feito com residentes de anestesia. E que ela encontrou esse dado aqui, né, de que o plantão noturno pode reduzir o período de latência do sono a níveis patológicos. Enfim, a pessoa fica muito mais sonolenta. E esse é um dado extremamente importante, porque tem um aspecto prático que acho que talvez valeria a pena, dentro das recomendações gerais, principalmente para residente, mas para plantonista em geral, que essa questão da privação do sono leva ou facilita acidentes automobilísticos do plantonista. Então, com muita frequência, né? Muita frequência, enfim, isso acontece com estudantes ou com médicos, de dormir, né? Dorme no volante por conta da questão da privação do sono e sofre algum acidente. Agora, o estudo mais impactante, pelo menos que eu conheço na literatura, foi esse daqui, que é de 2004, foi realizado lá em Harvard, em que eles fizeram um estudo, mas muito bem conduzido, com residentes de medicina intensiva, sobre um regime de trabalho, né, e compararam com um outro regime de trabalho que havia uma redução da carga de trabalho, a carga horária de trabalho. Que houve toda uma discussão na literatura, principalmente americana, sobre a redução da carga de trabalho dos médicos residentes, que era uma coisa absurda, era absurda. Trabalhavam assim 120 horas por semana, 130 horas, uma coisa assim absurda. Atualmente a legislação deles é de 80 horas. Né? Mas, enfim, o que eles encontraram é que houve uma redução do número de erros médicos. Ou seja, então, reduz o número de erros médicos. Né? Ficou digamos, uma comprovação, uma evidência importante na literatura. Esse aqui é um Macedo, de 2004, é um estudo conduzido lá na Escola Paulista de Medicina, onde houve uma associação entre pior qualidade de vida, ser residente de primeiro ano, de especialidades clínicas, com mais de 30 horas semanais de atendimento a pacientes críticos e trabalhar em plantões fora da residência médica. Eles trabalhavam fora, tinham uma pior qualidade de vida. Este Oliveira Filho, um colega de vocês, né? Eu não sei se ele talvez seja presente aqui, não sei se ele está, que ele fez um estudo mostrando que a carga horária maior de 60 horas semanais foi associada com comprometimento de qualidade de vida. Bom, isso aqui é o seguinte, a história dessa frase aí, eu tinha ouvido
esse aforismo a respeito aí da atividade profissional do anestesiologista, há alguns anos atrás, de um colega e amigo meu, anestesista, que é o Joaquim Edson Vieira. Conversando com ele trabalha na área de educação médica, a gente estava num congresso de educação médica, e trocando lá umas ideias, ele falou isso para mim. E eu gravei um pouco essa frase, e até eu encontrei essa semana com ele, e falei, olha, eu vou lá para Curitiba, eu vou falar daquele seu aforismo. Ele falou, não é meu, o aforismo não é meu, todo mundo sabe, todos os anestesistas sabem. O fato é que eu acho que esse aforismo traz, digamos assim, elementos para pensar, elementos para refletir, né? O anestesista refletir sobre a atividade do trabalho dele e como, enfim, tentar lidar, né, com essas situações de tal maneira para prevenir, enfim, problemas e encontrar uma forma de ser, digamos, um trabalho satisfatório, gratificante, em que o anestesista se sinta bem. E para terminar, eu encontrei um depoimento na literatura de uma pessoa que eu admiro muito, que é um depoimento singelo. É singelo, mas eu diria é humano. E eu vou finalizar minha apresentação com esse depoimento, ao mesmo tempo que eu presto uma homenagem a essa pessoa. Eu acho que o próprio autor dessa singela frase estaria de acordo em acrescentar na última frase, trazer maior bem-estar para o anestesiologista, junto com a segurança do paciente. Muito obrigado.